E se um dos maiores escândalos bancários do Brasil não fosse só sobre dinheiro, mas sobre poder? Daniel Vorcaro, fundador e dono do Banco Master, é apontado pela Polícia Federal como o cérebro por trás de um esquema bilionário de fraude bancária. Um rombo que pode chegar a cifras absurdas. Só que conforme você começa a entender como esse esquema funcionava, a história deixa de ser apenas sobre uma crise financeira e entra num terreno muito mais sombrio. Contratos milionários suspeitos, gente poderosa orbitando o banco, influência política atravessando esquerda, direita, centro, ataques coordenados contra o Banco Central e até uma suposta rede de influenciadores pagos para defender o esquema. E aí, o caso dá uma guinada ainda mais bizarra. Relatos de bastidores envolvendo festas privadas, excessos, situações comprometedoras e possíveis registros envolvendo figuras influentes da política e do judiciário. É por isso que muita gente passou a chamar o Vorcaro de uma espécie de Epstein brasileiro. Mas será que esse apelido faz sentido? Será que é por isso que ele parece tão protegido? Nesse vídeo a gente vai entender o porquê o caso do Banco Master parece uma verdadeira bomba relógio e por que, se ela explodir de vez, muita gente poderosa pode cair junto. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Daniel Vorcaro é a peça central desse tabuleiro que envolve todo o escândalo do Banco Master. A gente está falando de uma das maiores investigações de fraude bancária dos últimos anos aqui no Brasil, que veio à tona com a Operação Compliance Zero da Polícia Federal. A apuração mira um esquema pesado de maquiagem financeira criado justamente para esconder um rombo bilionário. O Vorcaro, fundador e controlador do Banco Master, aparece nas investigações como o cérebro por trás de tudo. Segundo a PF, ele teria comandado a criação de créditos fictícios, títulos sem lastro real, que juntos somariam algo em torno de 17 bilhões de reais. Esses ativos falsos eram usados para inflar artificialmente o balanço do banco, fazendo aí a instituição parecer saudável, sólida e atraente para investidores e possíveis compradores. E se a história parasse por aí, já seria um escândalo gigantesco. Mas quanto mais você vai entendendo como que esse esquema funcionava, mais a coisa vai ficando suja, pesada, difícil de engolir. Um exemplo disso envolve Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes. O nome dela surge no meio do caso por causa de contratos advocatícios firmados entre o escritório dela e o Banco Master. Reportagens apontam para um contrato milionário estimado em inacreditáveis 3,6 milhões de reais por mês para que o escritório representasse o banco em ações judiciais. Tudo muito conveniente, né? É um valor, no mínimo, curioso. E não precisa ser nenhum gênio para imaginar o motivo de um contrato desse tamanho. Ter alguém com tanto poder nas mãos soa como uma jogada estratégica para quem está envolvido num esquema desse nível. E esse é só um dos exemplos, tá? O Daniel Vorcaro, ele teria se aproximado de muita gente poderosa ao longo do caminho. E em alguns casos, acabado envolvendo essas pessoas direta ou indiretamente. Isso faz dele uma espécie de Epstein brasileiro, né? Uma bomba relógio mesmo, porque se ele cair, tem muita gente grande que pode cair junto. Porque, em alguma medida, a classe política brasileira é próxima de todos os bancos. Então, como é que vai ficar se o Daniel Vorcaro se abraçou em toda a classe política? Em alguma medida, dado que o que envolve ele não envolve putaria em ilha, ele é uma espécie de Epstein brasileiro. Ele tá na cadeia e ele tem, vamos dizer, quase todo mundo meio que na mão dele, porque todo mundo participou, em alguma medida, em maior ou menor grau, dessa brincadeira. Tô errado, Riso? Não tô falando todo mundo, mas todos os grandes players. Meio que assim, se o Vorcaro abre a boca, cai a república. Banco, cai os famosos aí, uns influencers, né? Opa. Estão pegando fogo na Amazônia. Né? Tanto que, mesmo depois de tudo isso, o Daniel ele ficou apenas 11 dias preso. Acabou sendo solto pelo Tribunal Regional Federal e hoje responde ao processo em liberdade, embora sob algumas restrições, como o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica. O escândalo do Banco Master é extremamente complexo, envolve muita, mas muita gente mesmo. É algo que, ao que tudo indica, passa por políticos de esquerda, de centro, de direita, o que deixa claro como o Vorcaro tinha contatos espalhados por
por todos os lados. Existe ainda uma investigação da Polícia Federal sobre o chamado Projeto DV, que apura a atuação de uma rede de perfis, alguns com milhões de seguidores, que teriam sido contratados para atacar o Banco Central e ao mesmo tempo defender o Banco Master. E esses influenciadores teriam recebido valores de até 2 milhões de reais apenas para proteger o sujeito. Mas a real é o seguinte, você tem no Brasil o Fundo Garantidor de Crédito. Se eu não me engano, quase um terço do Fundo Garantidor de Crédito no Brasil, quase um terço dele, vamos botar aí uns 20 e poucos por cento, tá? Vamos botar uns 28%, 27,5%, 28%, é Banco Master. Ele levaria, né, praticamente, isso que estamos falando, assim, um banco que não é nem de longe um BTG, um Itaú, um Bradesco. Explica como funciona isso daí. O Fundo Garantidor de Crédito os bancos têm que deixar basicamente com a União, tá? Ele tem que deixar com a União, com o Banco Central, um pedaço gigantesco de ativos para garantir, caso você tenha um default de um banco, que as pessoas não tomem um calote. É uma instituição, né, brasileira, um instituto brasileiro. É privado, vai ser. É privado? Ah, que legal. Os bancos fazem uma convenção, então. É quase isso. Mas é que é uma convenção garantida por lei. Ah, não, é que é assim, ó. O FGC confirmou que vai garantir os depósitos do Banco Master após o Banco Central decidir pela liquidação extrajudicial. Então, por lei, os bancos são obrigados a basicamente deixar um pedaço das suas operações, porque todo mundo trabalha alavancado. Se você não ficar guardando uma grana ali, se um banco quebra, você vai ter que fazer um resgate e a coisa vai dar merda. Pois bem. Quem investe em CDB sabe que eles garantem pra você até 250 mil por CPF, não é isso? Uhum. E aí esse fundo que garante esse dinheiro de volta. Pois bem, esse será o maior resgate que o Fundo Garantidor de Crédito terá que fazer na história do Brasil. 41 bi. Vou repetir. 41 bilhões. Reparou que as pessoas não estão falando isso com o tamanho que isso tem? Não, vocês estão entendendo o tamanho dessa brincadeira? Lembra que antigamente o maior escândalo, a gente estava falando, é o escândalo das americanas, lembra? Esse escândalo é muito maior que os americanas. E sabe o que é pior nessa história toda? No fim das contas, quem vai acabar pagando o pato por esse esquema somos nós. Se você reparar, eu desde dezembro tô falando, tem influencer sendo pago, tem gente sendo pago, eu chamava os paquitos do Vorcaro. Agora, os nomes e quem recebeu e quem vai fazer, a Polícia Federal que vai ver isso, né? Sim, claro. Eu achei engraçado essa questão, porque de repente tem muita coisa dentro do celular do Daniel Vorcaro que vai servir de base e até agora a gente não conseguiu acessar. Se a gente for analisar, nenhuma autoridade no mundo teve seus bens apreendidos e não conseguiram investigar. Só esse cara. Por que esse cara tem de tão especial? Bandido. É uma loucura, um nível. Mas o FBI não é aqui. E acharam um jeito de desbloquear. Não vai desbloquear o celular desse cara? Mas você não paga o FBI, né? Aqui tá tudo pago, né? A pergunta que fica é, Júnior, por que o Vorcaro pede pra tudo dele ir pro STF? Por que ele tem tanta certeza que se cair na mão do Toffoli vai acabar em pizza? A minha única esperança é Lula gritar Toffoli e Alexandre de Moraes e aí acabar com essa pataquada toda. Eu tenho a impressão que o Lula tá pensando entende? Como que vai lidar com isso. Mas se o Lula chutar o pau da barraca, que eu tô começando a achar que vai, porque tá aqui, a Haddad defende BC, que tem que defender, porque o BC, na coisa do Galípolo, tá? E você sabe que eu sou de direita, mas ele fez uma coisa certa, porque se não tivesse barrado a venda desse banco fraudulento pro BRB, a gente ia estar mais ferrado do que a gente tava, porque quem vai pagar toda essa pataquada do Banco Master somos nós. Aqui eu só passei um resumo bem superficial do caso, apenas para dar um contexto antes de entrar no tema principal do vídeo. Como eu já tinha comentado, né, o Daniel Vorcaro, ele vem sendo comparado a Jeffrey Epstein. Claro, não no sentido de ter uma ilha no Caribe para levar as pessoas ali vulneráveis e satisfazer desejos pessoais ou de amigos, mas sim por supostamente manter várias figuras influentes sob o seu controle. E obviamente, mesmo sem uma ilha, a tese é que ele teria essas pessoas poderosas nas mãos justamente por gostar de excessos e chamá-las para festinhas privadas ao lado dele. Bebidas, substâncias ilícitas, relações íntimas de todos os tipos que você imaginar, situações comprometedoras, e Daniel, segundo essas versões, teria provas concretas da participação de gente poderosa nessas reuniões. Quem bate bastante nessa tecla e vem fazendo um trabalho intenso cobrindo todo esse escândalo é o Renan Santos do MBL. Por mais que você possa não gostar dele, é inegável que é importante tocar nessa ferida. E é óbvio que ele tem interesses políticos, mas a questão não é essa. No final das contas, todo mundo quer um pouquinho de engajamento, não é? Até porque tem tanta gente envolvida que, com isso, ele consegue atacar e desgastar a imagem de vários concorrentes nas urnas deste ano. Segundo o Renan, Vorcaro teria em seu poder registros íntimos, inclusive de figuras influentes da política e do judiciário brasileiro, o que explicaria, na visão dele, uma suposta operação de silêncio e proteção em torno de todo o caso. Daniel ainda seria sócio de uma academia de alto padrão, onde se envolveria com várias pessoas e acabaria levando algumas delas para essas tais festinhas. A
Há imagens de políticos fazendo sexo no celular de Daniel Vorcaro. E não só políticos. Há imagens de figuras enormes do judiciário brasileiro fazendo sexo no celular dele. Isso é algo que a imprensa ainda não trouxe pra você, mas você saberá ao longo dos próximos meses. Veja só, eu fui o primeiro a alertar vocês sobre este fato, dá uma olhada. Envolve um cara, Daniel Vorcaro, que ele vem sendo chamado de Jeffrey Epstein brasileiro, porque ele fazia grandes festas muito licenciosas do ponto de vista sexual. E dizem por aí que ele tem imagens, fotos, vídeos de grandes figurões da política brasileira participando dessas festas. O Epstein brasileiro é Daniel Vorcaro, simplesmente porque Daniel Vorcaro, tal qual Epstein, organizava festas um tanto quanto imorais e devassas que contavam com a presença de grandes figurões. Só não sabemos se havia gente menor de idade nas festas, mas que havia festa, que havia putaria, que havia figurão, isso é certeza. Eu já cheguei a comentar aqui que Daniel Vorcaro ficou dono, através do seu cunhado Fabiano Zettel, de uma academia na região dos Jardins de São Paulo, em que ele colocava suas gostosas pra ficar fazendo exercício e levar elas sempre pra essas mesmas festas. Festas que contavam com a presença de quase toda a elite econômica, política e jurídica brasileira. Esse lobby baseado na putaria não é novidade na política brasileira. A questão é que o Daniel Vorcaro levou isso pra outro nível. E olha, o CEO do Banco Master já seria conhecido por encontros privados até fora do Brasil. E para muita gente, parece bem claro que se o Vorcaro cair de verdade, né? Muita gente vai cair junto, tá? Isso explicaria então toda essa movimentação e essa preocupação em tentar abafar o caso. Ele era famoso no Jet Set do Mediterrâneo, em festas em Mônaco, em todos os locais em que gente multibilionária estavam presentes. Recentemente, inclusive, encontraram a sua namorada ou esposa ou qualquer outra coisa participando de festas com Ivanka Trump. Ivanka Trump já participou de outras festas com a turma dele. Comenta-se, e eu tenho que ser muito cuidadoso aqui, que Daniel Vorcaro tem imagens de um determinado agente do judiciário, muito importante, que dá umas canetadas que ninguém entende aí nesse departamento, Banco Master, fazendo sexo com moças ou rapazes numa dessas grandes putarias. E que isso já está nas mãos, inclusive, de gente do jornalismo. Até a Mônica Bergamo, que faz uma cobertura muito pro APT, teve que reconhecer que se pegarem o celular do Vorcaro, o mundo cai. Então aguardem os próximos capítulos. Tem gente muito grande vivendo sob chantagem, morrendo de medo de ser pego e que vai fazer o diabo pra salvar tanto o Vorcaro quanto até recuperar o Banco Master. Renan ainda expôs a participação de algumas famosas que teriam estado nessas reuniões com Vorcaro. Ele não cita nomes diretamente, mas deixa pistas no ar. Tinha um surubão de Trancoso ali, então essa ex-Paquita, por favor, nos comentários tentem adivinhar aqui, tá? Ela teve o caso com ele, também teve caso com musa fitness muito famosa, que tinha um sobrenome meio italiano, que também tinha a ver com a empresa do rapaz, com uma filha de uma grande musa global com sobrenome meio francês. Essa filha dela é bem magra e ela tem o primeiro nome, uma flor, e que também é o nome de uma personagem do Aladdin. Acho que eu posso ser... Não posso ser mais claro do que isso. Quem acha que sabe de quem ele está falando, deixa aqui nos comentários. É bom deixar claro aqui que o Renan em nenhum momento ele apresenta provas concretas, tá? Ele afirma que essas informações estariam circulando nos bastidores do jornalismo e da política, ou seja, as acusações permanecem no campo das declarações e não foram confirmadas oficialmente por autoridades ou por investigações públicas. Mesmo sem provas apresentadas até agora, muita gente acredita que isso possa sim ter um fundo de verdade. O que você acha? O que dá pra gente dizer é que esse caso meio que acaba sendo mais um escândalo para entrar na nossa longa lista da história aí do nosso país, de diversos escândalos, não é? Marcado por decisões ruins, pela atuação de gente incompetente, despreparada e sem compromisso com o interesse público. Mas comenta aqui embaixo, você acha que pode estourar uma bomba aí do Vorcaro, tipo Epstein mesmo? É claro que não na mesma proporção, né, convenhamos, mas algo ali parecido, né, alguns exposeds, documentos, já pensou? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Até o próximo vídeo, tchau!